Aristóteles nasceu em 384 a.C. na cidade de Estagira, uma colônia grega situada no norte da Grécia, na região da Macedônia. Seu pai, Nicomaco, era médico da corte do rei Amintas III, o que proporcionou a Aristóteles um ambiente intelectual privilegiado desde cedo. A presença de um pai dedicado à medicina e ao conhecimento científico teve um impacto significativo na formação do jovem Aristóteles. Desde sua infância, ele foi exposto ao estudo da natureza e à observação meticulosa dos fenômenos, o que despertou seu interesse pelas ciências. O contexto cultural de sua cidade natal também foi relevante para a formação do futuro filósofo. Estagira, embora uma pequena cidade, estava inserida no mundo grego, onde as grandes correntes filosóficas começavam a se desenvolver. A influência do pensamento grego clássico, com ênfase na busca pela verdade e pelo entendimento da natureza humana e do cosmos, moldaria as bases do pensamento de Aristóteles. Dessa maneira, embora sua cidade não fosse um centro cultural proeminente, a proximidade com Atenas e outras regiões gregas importantes permitiu que ele tivesse acesso às ideias e aos debates filosóficos de sua época. A morte de seu pai, quando Aristóteles tinha apenas 13 anos, deixou uma marca profunda em sua vida. Embora o filósofo tenha sido ainda muito jovem, essa perda significou o início de uma nova fase em sua formação intelectual. A partir de então, Aristóteles foi enviado para Atenas, onde se matriculou na famosa Academia de Platão. O encontro com Platão, o mais renomado filósofo de sua época, seria um marco crucial em sua formação. Na academia, Aristóteles teve a oportunidade de estudar as ideias platônicas, que o influenciariam profundamente, mas também o levariam a desenvolver um pensamento crítico que, posteriormente, divergiria de algumas das principais teses do mestre. Na academia, Aristóteles permaneceu por cerca de 20 anos. Durante esse período, ele se dedicou ao estudo das mais diversas áreas do conhecimento, desde a filosofia até as ciências naturais. Platão, com sua teoria das ideias, influenciou Aristóteles, mas, ao mesmo tempo, o jovem filósofo começou a perceber as limitações dessa teoria e a buscar alternativas para entender o mundo. As discussões filosóficas sobre a natureza da realidade e a origem das ideias despertaram em Aristóteles um interesse profundo pela lógica, pela observação empírica e pela busca por explicações mais concretas para os fenômenos naturais. O aprendizado na academia não se limitou apenas à filosofia. Aristóteles teve acesso a uma vasta gama de conhecimentos, incluindo a matemática, a astronomia, a física e a biologia. A convivência com outros pensadores e estudiosos de diferentes áreas proporcionou a Aristóteles uma visão multidisciplinar, o que seria um dos pilares de sua futura obra. Essa diversidade de saberes permitiu-lhe integrar conhecimentos de diversas áreas e formular uma abordagem filosófica que transcenderia as divisões tradicionais entre as diferentes disciplinas. Ainda em Atenas, Aristóteles começou a se destacar não apenas como aluno, mas também como pensador. Seus escritos e reflexões começaram a chamar a atenção de outros membros da academia. Porém, apesar do aprendizado e da convivência com Platão, Aristóteles nunca deixou de desenvolver uma visão própria. A divergência entre Aristóteles e Platão começou a se acentuar nos últimos anos de sua permanência na academia. O ponto central de discordância entre os dois filósofos era a teoria das ideias, defendida por Platão, que Aristóteles passou a criticar e refutar. Para Aristóteles, as ideias não poderiam existir separadas do mundo sensível e concreto, ele acreditava que o conhecimento deveria ser baseado na observação e na experiência direta. Após a morte de Platão, Aristóteles deixou Atenas e passou a viajar por diversas regiões da Grécia, explorando diferentes culturas e continuando seus estudos. Durante esse período, ele teve a oportunidade de aprofundar seu conhecimento em áreas como biologia, física e outras ciências naturais. Suas observações empíricas e seu método de pesquisa sistemática se consolidaram como características marcantes de seu pensamento. Aristóteles desenvolveu uma abordagem filosófica que integrava a reflexão teórica com a prática da observação, um método que seria central em sua obra posterior. Embora o contato com Platão tenha sido decisivo na formação inicial de Aristóteles, o filósofo também soubera se distanciar das ideias do mestre e buscar novas perspectivas. Sua jornada intelectual não foi uma simples continuidade do pensamento platônico, mas uma evolução autônoma que visava um entendimento mais profundo e mais concreto da realidade.
Aristóteles se tornaria, ao longo dos anos, um pensador que não apenas desafiaria os paradigmas filosóficos da sua época, mas também fundaria as bases para várias áreas do conhecimento humano. A formação de Aristóteles foi marcada por uma combinação de privilégios familiares, uma educação de alta qualidade em Atenas e um ambiente cultural que estimulava a reflexão filosófica e científica. Seu interesse pela natureza e pela busca de explicações racionais e empíricas para o mundo ao seu redor estavam presentes desde a sua infância. Essas experiências e influências iniciais formaram o alicerce para a grandiosa obra que ele produziria ao longo de sua vida. No entanto, foi no momento de maior maturidade intelectual que Aristóteles começaria a moldar seu pensamento e a estabelecer as bases de uma nova filosofia, que seria fundamental para o desenvolvimento da ciência e da filosofia ocidental. Esse início de sua vida, cheio de aprendizados, perdas e descobertas, foi essencial para a construção de um dos maiores pensadores da história. Aristóteles não apenas herdou o conhecimento dos grandes mestres que o precederam, mas também soube expandi-lo, criticar e aprimorar, estabelecendo uma nova forma de pensar o mundo que influenciaria gerações futuras. A chegada de Aristóteles a Atenas foi um marco na sua trajetória intelectual. A cidade, considerada o centro do mundo filosófico na Grécia Antiga, estava pulsando com uma intensa atividade intelectual, com grandes pensadores e escolas filosóficas em pleno funcionamento. Ao se estabelecer na cidade, Aristóteles matriculou-se na Academia de Platão, onde passaria cerca de 20 anos. A Academia, fundada por Platão, era um dos maiores centros de ensino filosófico da época, atraindo estudantes de toda a Grécia. O filósofo, que se tornaria uma figura central na história do pensamento ocidental, foi, sem dúvida, moldado pelas ideias de Platão, mas também se distanciaria delas ao longo do tempo. A influência de Platão sobre Aristóteles foi imediata e profunda. Platão, com sua teoria das ideias ou formas, propunha que a verdadeira realidade não estava no mundo sensível, mas nas ideias imutáveis e perfeitas que existiam em um reino transcendente. Para Platão, o mundo que percebemos com os sentidos era apenas uma cópia imperfeita dessas ideias. Aristóteles, ainda jovem, foi atraído pela clareza e pela profundidade das ideias platônicas, mas logo começou a questionar os pressupostos dessa filosofia. Aristóteles não aceitou a separação radical entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Para ele, a realidade verdadeira não poderia ser desconectada daquilo que percebemos com nossos sentidos. Durante seu tempo na academia, Aristóteles se aprofundou em diversas áreas do conhecimento, como a matemática, a física, a ética e a política. A rigorosa formação teórica que Platão oferecia a seus discípulos teve grande influência sobre o desenvolvimento intelectual de Aristóteles. No entanto, ao contrário de Platão, que via a razão como o principal meio para alcançar o conhecimento, Aristóteles enfatizou a importância da experiência sensorial e da observação do mundo natural. Aristóteles era um observador atento do mundo ao seu redor, e isso o levou a questionar a ideia platônica de um mundo ideal e imutável, propondo em seu lugar uma realidade dinâmica, onde a mudança e o movimento são fundamentais. O aprendizado na academia foi intenso e formativo, mas Aristóteles logo se tornou ciente das limitações da filosofia platônica. A teoria das ideias, que postulava a existência de formas perfeitas e imutáveis para além do mundo sensível, começou a parecer-lhe inadequada para explicar a diversidade e as mudanças observadas no mundo real. A partir dessa crítica, Aristóteles começou a desenvolver suas próprias ideias filosóficas, que mais tarde seriam definidas por sua ênfase na lógica, na observação empírica e no estudo da natureza. Aristóteles era um pensador independente e crítico, e isso se refletiu em sua abordagem em relação à filosofia platônica. Ele acreditava que as ideias não podiam existir separadas das coisas materiais e que o conhecimento deveria ser baseado na observação do mundo natural e na análise das causas e dos processos que o governam. Em vez de buscar um mundo ideal além da experiência sensorial, Aristóteles propôs que a verdade poderia ser encontrada no próprio mundo sensível, se fosse estudada e compreendida de maneira sistemática. Embora Platão fosse um mestre brilhante, Aristóteles também percebeu que havia aspectos da filosofia platônica que careciam de um fundamento mais sólido. Platão considerava que as ideias eram eternas e imutáveis, mas Aristóteles argumentava que as formas não poderiam existir independentemente das coisas do mundo.
Para ele, a realidade era composta por substâncias que possuíam uma essência interna, e essa essência só podia ser entendida por meio da observação e da investigação cuidadosa do mundo físico. Aristóteles defendia uma abordagem mais pragmática e empírica do conhecimento, em contraste com a metafísica idealista de Platão. Além disso, Aristóteles também desenvolveu críticas à teoria política de Platão. Enquanto Platão acreditava que a sociedade ideal deveria ser governada por filósofos reis, Aristóteles tinha uma visão mais pragmática da política. Ele acreditava que o melhor tipo de governo era aquele que atendia às necessidades reais da cidade-estado, respeitando a diversidade das classes sociais e garantindo um equilíbrio entre os diferentes interesses. A ênfase de Aristóteles na observação dos fatos concretos e das condições reais da política foi um reflexo de sua abordagem mais empírica e realista em relação ao pensamento filosófico. Embora suas diferenças com Platão tenham se acentuado ao longo do tempo, o período em que Aristóteles esteve na academia foi fundamental para sua formação. Ele não apenas se distanciou de algumas das ideias de Platão, mas também absorveu muitas das ferramentas filosóficas e lógicas que lhe permitiriam desenvolver sua própria teoria do conhecimento. A influência de Platão, embora controversa para Aristóteles, foi decisiva para o amadurecimento do pensador, que soubera, ao mesmo tempo, respeitar e criticar as ideias do mestre. A convivência com Platão também permitiu que Aristóteles estabelecesse uma visão mais ampla sobre as questões filosóficas e científicas. A amplitude do pensamento platônico, que abrangia desde a metafísica até a política, forneceu a Aristóteles uma base sólida para suas próprias investigações. Aristóteles não apenas absorveu as lições da academia, mas também as desafiou e procurou expandi-las, levando a filosofia em novas direções que seriam fundamentais para a construção de seu sistema filosófico. Com a morte de Platão, Aristóteles deixou a academia, mas a influência de seu mestre continuaria a ser sentida em sua obra. No entanto, a partir desse momento, Aristóteles iniciou uma jornada intelectual mais independente, voltando-se para o estudo mais empírico da natureza e buscando soluções práticas para os problemas que Platão deixará sem resposta. Essa transição representou o início do desenvolvimento de uma filosofia que seria radicalmente distinta da de Platão, e que seria a base para as contribuições posteriores de Aristóteles à ciência, à lógica, à ética e à política. Em resumo, o encontro de Aristóteles com Platão e sua permanência na academia foi um período de intensa formação intelectual. Aristóteles não apenas se beneficiou do ensino de Platão, mas também foi desafiado por ele, o que o impulsionou a buscar novas respostas para as questões filosóficas mais profundas. Esse processo de aprendizagem e crítica mútua foi essencial para o desenvolvimento do pensamento aristotélico, que mais tarde se tornaria a base de muitas das disciplinas filosóficas e científicas da tradição ocidental. Após a morte de Platão, Aristóteles deixou Atenas e iniciou um período de viagens que o levaria a diferentes partes da Grécia e da Ásia Menor. Esse afastamento da academia representou para ele uma oportunidade de reavaliar as ideias do mestre e de construir, com base no conhecimento adquirido, uma filosofia que fosse mais próxima da realidade observada. Aristóteles estava determinado a encontrar uma explicação mais concreta e empírica para os fenômenos do mundo, algo que se opusesse à abstração e ao idealismo da teoria das ideias de Platão. O principal ponto de discórdia entre Aristóteles e Platão estava na questão da natureza da realidade. Platão defendia que o mundo sensível, aquele que percebemos com os nossos sentidos, não era a verdadeira realidade. Para ele, a verdadeira realidade estava em um reino transcendente das ideias, formas perfeitas e imutáveis que existiam separadas do mundo físico. Aristóteles, por outro lado, acreditava que a verdadeira realidade estava no mundo sensível. Ele afirmava que as coisas que observamos são reais, e que o conhecimento verdadeiro só poderia ser alcançado a partir da experiência direta da realidade. Para Aristóteles, o mundo não era uma cópia imperfeita de algo ideal, mas possuía uma natureza própria e intrínseca, que deveria ser estudada e compreendida. Esse novo enfoque de Aristóteles ficou claro em suas primeiras obras filosóficas, nas quais ele propôs uma abordagem mais empírica e sistemática do conhecimento. Acreditava que a razão humana deveria ser usada para organizar e interpretar os dados fornecidos pelos sentidos, mas sempre respeitando a concretude da experiência. Essa postura contrastava com a filosofia platônica, que insistia na busca pelas ideias perfeitas e transcendentes, fora do alcance da experiência sensorial.
Para Aristóteles, a verdadeira compreensão do mundo só seria possível quando se aceitasse que o conhecimento começa com a observação das coisas concretas, dos fenômenos naturais. Com sua crítica à teoria das ideias, Aristóteles desenvolveu um conceito central para sua filosofia e a substância. Enquanto Platão via as ideias como as entidades mais reais, Aristóteles considerava que as substâncias do mundo físico e as coisas concretas eram as verdadeiras realidades. Para ele, cada substância possuía uma essência que a tornava o que era, e essa essência podia ser descoberta e compreendida por meio da investigação empírica. Essa mudança de perspectiva foi radical, pois Aristóteles abandonou a ideia de que a verdadeira realidade estava em um plano ideal e focou sua atenção nas coisas concretas que podiam ser observadas e estudadas. A crítica aristotélica a Platão também se estendeu à teoria da caverna, proposta por seu mestre. Platão usava a metáfora da caverna para ilustrar sua visão de que os seres humanos estavam presos a uma realidade ilusória, observando sombras na parede de uma caverna, sem conhecer a verdadeira realidade fora dela. Aristóteles discordava dessa visão. Para ele, os seres humanos eram capazes de conhecer a verdadeira realidade por meio da observação e do raciocínio lógico. Ele acreditava que não era necessário transcender o mundo físico para alcançar o conhecimento verdadeiro, pelo contrário, o conhecimento estava acessível na própria experiência cotidiana, e era por meio da análise detalhada e da investigação da natureza que se poderia chegar a uma compreensão mais profunda do mundo. Outra crítica importante de Aristóteles a Platão estava na teoria da causa. Platão defendia que as coisas existiam em função de suas ideias, mas não dava atenção suficiente ao estudo das causas materiais e eficientes das coisas. Aristóteles, por outro lado, introduziu uma teoria das quatro causas, fundamentais para a sua explicação do mundo. Ele dizia que para entender completamente um fenômeno, era necessário considerar não apenas sua causa final, o propósito ou a razão de sua existência, mas também sua causa material, o que é feito, sua causa formal, a forma ou estrutura do objeto, e sua causa eficiente, o agente que causou a mudança. Esse modelo de explicação abrangente contrastava com a visão platônica, mais focada no mundo das ideias e nas causas finais. O desenvolvimento da lógica foi outra área em que Aristóteles se distanciou das ideias platônicas. Embora Platão tenha se ocupado da reflexão filosófica e da argumentação, Aristóteles foi o primeiro a sistematizar formalmente a lógica, criando um conjunto de regras e estruturas para o raciocínio válido. Ele desenvolveu o silogismo, uma forma de dedução lógica que se tornaria central em sua filosofia. Para Aristóteles, o uso da lógica era essencial para alcançar a verdade, pois permitia organizar os pensamentos de maneira clara e precisa. Essa nova abordagem não só consolidou sua crítica à abstração idealista de Platão, mas também estabeleceu uma base sólida para o estudo da lógica e da ciência no mundo ocidental. O método aristotélico também se distinguia pela ênfase na observação empírica e na coleta de dados. Enquanto Platão confiava na razão pura e na reflexão abstrata, Aristóteles acreditava que a melhor forma de conhecer a realidade era por meio da experiência direta. Ele não apenas discutia teorias, mas também saía a campo para observar e registrar as características do mundo natural. A biologia, por exemplo, tornou-se uma área central em seu estudo, e Aristóteles fez contribuições pioneiras para o campo da zoologia, classificando animais de acordo com suas características físicas e comportamentais. Esse estudo minucioso da natureza fazia parte de uma abordagem científica mais ampla que Aristóteles buscava desenvolver, fundamentada na observação e na coleta de dados. Além disso, a crítica aristotélica a Platão não se limitou à metafísica e à epistemologia. Aristóteles também questionou a visão de Platão sobre a política e a ética. Platão, em suas obras, imaginava um estado ideal, governado por filósofos reis, onde os cidadãos seriam divididos em classes de acordo com suas aptidões. Aristóteles rejeitou essa visão utópica e pragmatizou o conceito de política, argumentando que o melhor governo seria aquele que atendesse às necessidades da cidade-estado, respeitando a diversidade de interesses e buscando o bem comum. Na ética, Aristóteles também se afastou da ideia platônica de um mundo ideal, focando na prática da virtude como um caminho para a felicidade e o bem viver. A busca pela verdade e a crítica às ideias de Platão, portanto, foram fundamentais para o desenvolvimento da filosofia de Aristóteles.
Ao questionar o idealismo e a abstração das ideias, Aristóteles inaugurou uma nova abordagem filosófica que se concentrava na observação empírica, no raciocínio lógico e na análise das causas que explicam o mundo natural. Sua filosofia seria, a partir desse momento, uma filosofia voltada para a realidade concreta, que colocaria a razão humana e a experiência sensorial como os principais instrumentos de conhecimento. Essa mudança de direção representou uma ruptura com a tradição filosófica de Platão e marcou o início de uma nova era no pensamento filosófico. Após suas viagens pela Grécia e Ásia Menor, Aristóteles retornou a Atenas em 336 a.C., onde fundou sua própria escola filosófica, o Liceu. O nome O Liceu originou-se do local onde Aristóteles estabeleceu sua escola, um edifício situado perto de um templo dedicado a Apolo Liceio, em Atenas. Diferente da Academia de Platão, que se caracterizava por um ambiente mais fechado e introspectivo, o Liceu era um centro de ensino mais voltado para a pesquisa prática e o debate público. Aristóteles queria que seu liceu fosse um lugar onde a filosofia pudesse ser aplicada ao estudo da realidade concreta, não apenas às especulações abstratas. A fundação do Liceu marcou um novo momento na filosofia grega. Aristóteles, agora maduro em suas ideias e plenamente consciente das divergências em relação a Platão, começou a desenvolver e a sistematizar sua filosofia de maneira mais autônoma. O Liceu se tornou um centro de estudos multidisciplinares, que ia além da filosofia pura. Aristóteles incentivava seus discípulos a se dedicarem à observação da natureza e à pesquisa de diversas áreas do conhecimento, como biologia, física, ética, política e metafísica. Ele via a busca pelo conhecimento como uma tarefa que envolvia não apenas a razão, mas também a experiência empírica, que permitia chegar a uma compreensão mais profunda da realidade. Ao contrário da Academia de Platão, que privilegiava a filosofia idealista e a especulação abstrata, o Liceu de Aristóteles enfatizava a investigação do mundo natural e a observação direta dos fenômenos. Aristóteles acreditava que o conhecimento verdadeiro só poderia ser alcançado através da análise dos dados sensoriais e da aplicação rigorosa do método lógico. No Liceu, a filosofia era entendida como uma prática que se baseava na experiência e na razão, buscando explicar o mundo de maneira sistemática e abrangente. Esse foco na ciência e na observação empírica refletia uma mudança de paradigma em relação à tradição filosófica platônica, que se concentrava mais na introspecção e na abstração. Um dos legados mais significativos do Liceu foi a enorme produção de escritos que Aristóteles deixou para a posteridade. Embora muitos de seus textos não tenham sobrevivido integralmente, as obras que chegaram até nós abrangem praticamente todas as áreas do conhecimento da época. A vasta obra aristotélica, com mais de 150 tratados, inclui trabalhos sobre lógica, ética, política, metafísica, física, biologia e muitas outras disciplinas. Esses escritos formaram a base de uma nova abordagem científica e filosófica que se estenderia por séculos e influenciaria profundamente o pensamento ocidental. No campo da lógica, Aristóteles se destacou por sua criação do sistema lógico conhecido como silogismo. O silogismo é um método de dedução formal que permite chegar a conclusões a partir de premissas gerais. Essa abordagem lógica revolucionou a forma como as pessoas pensavam sobre a argumentação e a validade das proposições. Aristóteles estabeleceu as regras do raciocínio lógico, organizando-as de maneira precisa e sistemática, o que permitiu que sua filosofia fosse aplicada em diversas áreas do saber, desde a matemática até a ética. O desenvolvimento da lógica no Liceu também teve um impacto duradouro na história da filosofia, fornecendo ferramentas para o desenvolvimento do pensamento crítico e da argumentação rigorosa. Além de sua contribuição à lógica, Aristóteles também se dedicou ao estudo das ciências naturais. No Liceu, ele realizou uma série de investigações sobre o mundo natural, com destaque para a biologia. Aristóteles foi um dos primeiros a tentar classificar os seres vivos de acordo com suas características físicas e comportamentais. Ele fez observações detalhadas sobre anatomia e fisiologia, realizando dissecações e experimentos com animais para compreender como funcionavam seus corpos. Sua abordagem empírica e sistemática nesse campo de estudo foi fundamental para o desenvolvimento da biologia como ciência. Aristóteles também deu grandes contribuições à física, embora suas ideias nesse campo estivessem em desacordo com muitas das teorias modernas. Ele acreditava que a natureza estava em constante mudança e movimento, sendo governada por causas e princípios fundamentais.
A teoria aristotélica dos quatro elementos, terra, água, fogo e ar, e a sua noção de que o movimento dependia do movimento natural das coisas e da interação entre os elementos dominaram o pensamento científico por muitos séculos. Embora hoje saibamos que essas ideias estão desatualizadas, elas foram pioneiras na tentativa de entender os processos naturais e a estrutura do cosmos. A ética aristotélica, desenvolvida no Liceu, também se distanciava das abordagens platônicas. Enquanto Platão defendia uma ética baseada na busca pela perfeição e pela imitação das ideias, Aristóteles focava na virtude e no justo meio. Em sua obra O Ética Nicomaco, Aristóteles argumenta que a vida boa é aquela que busca o equilíbrio entre os extremos, evitando tanto o excesso quanto a deficiência. Ele acreditava que as virtudes morais são adquiridas através do hábito e da prática, e que a verdadeira felicidade, ou eudaimonia, só pode ser alcançada quando se vive de acordo com a razão e se realiza o potencial humano de forma plena. Na política, Aristóteles também se distanciou de Platão, que idealizava um Estado governado por filósofos reis. Aristóteles acreditava que o melhor regime era aquele que servia ao bem comum e que respeitava as condições reais da sociedade. Ele classificou os regimes políticos em três tipos: a monarquia, governo de um; a aristocracia, governo dos melhores; e a política, governo do povo. Cada um desses regimes tinha uma forma corrupta, como a tirania, a oligarquia e a democracia degenerada. A filosofia política aristotélica, com sua ênfase no pragmatismo e na observação das condições reais da cidade-estado, influenciaria os pensadores políticos durante toda a Idade Média e além. A influência do Liceu se estendeu por vários séculos, tanto no mundo islâmico quanto no mundo cristão. A obra de Aristóteles foi traduzida para o árabe e teve grande impacto no pensamento medieval, especialmente entre os filósofos escolásticos, como Tomás de Aquino. A filosofia aristotélica foi vista como uma forma de conciliar a razão e a fé, e seus escritos foram amplamente estudados nas universidades europeias durante a Idade Média. A ênfase aristotélica na lógica, na ética e na política ajudou a moldar o pensamento intelectual ocidental e a filosofia das eras seguintes. A fundação do Liceu e o desenvolvimento de uma filosofia autônoma marcaram o ápice da produção intelectual de Aristóteles. Ele não apenas criou uma escola que se distanciava das tradições filosóficas anteriores, mas também estabeleceu uma abordagem sistemática e empírica para o estudo de todos os aspectos da realidade. Sua obra continuaria a influenciar profundamente a filosofia, a ciência e as humanidades por mais de 2000 anos, deixando um legado que perduraria até os dias atuais. O legado de Aristóteles, consolidado no Liceu, se espalhou rapidamente após sua morte, exercendo uma influência profunda no desenvolvimento do pensamento ocidental e nas ciências. Suas obras foram traduzidas e comentadas por gerações de filósofos e cientistas, com destaque para o impacto que sua filosofia teve no mundo medieval. O sistema aristotélico não apenas se tornou uma pedra angular da filosofia ocidental, mas também desempenhou um papel central na formação das ciências naturais, da ética e da política, influenciando especialmente os filósofos escolásticos da Idade Média. O impacto de Aristóteles sobre a ciência medieval foi significativo, principalmente em um período em que a tradição cristã procurava conciliar a fé religiosa com a razão. Durante a Idade Média, a Igreja Católica dominava a vida intelectual, e os filósofos escolásticos buscaram integrar as doutrinas cristãs com a filosofia clássica, em especial a aristotélica. Para os escolásticos, Aristóteles era considerado o filósofo por excelência, cujas ideias eram vistas como uma forma de fornecer explicações racionais para os mistérios da fé. Assim, seus escritos sobre física, metafísica e ética foram traduzidos, comentados e incorporados ao ensino medieval. O filósofo cristão Tomás de Aquino foi um dos principais pensadores escolásticos a adotar e reinterpretar a filosofia de Aristóteles. Aquino procurou integrar as ideias de Aristóteles com a teologia cristã, argumentando que a razão humana poderia compreender e demonstrar a existência de Deus e outras verdades religiosas. Para Aquino, a filosofia aristotélica oferecia uma base sólida para explicar a ordem natural do mundo e as leis divinas, sem contradizer a fé cristã. Ele usou a lógica aristotélica para defender a ideia de que a razão e a revelação divina eram compatíveis, estabelecendo uma síntese entre o pensamento grego clássico e a doutrina cristã medieval. A lógica aristotélica teve um impacto duradouro na filosofia medieval. O sistema de silogismo, que Aristóteles desenvolveu, forneceu uma estrutura lógica rigorosa para o pensamento dedutivo.
O estudo da lógica, por meio das obras de Aristóteles, tornou-se uma disciplina essencial nas universidades medievais. A lógica aristotélica foi utilizada para a análise e interpretação dos textos sagrados e também para a formulação de argumentos racionais em diversas áreas do saber, desde a teologia até a filosofia natural. A habilidade de construir raciocínios sólidos e deduzir conclusões a partir de premissas tornou-se uma ferramenta central para os filósofos escolásticos. Na física, Aristóteles foi visto como a principal autoridade até a Revolução Científica nos séculos 17 e 18. Suas teorias sobre o movimento, a causalidade e a estrutura do universo dominaram o pensamento científico medieval. Aristóteles propôs que o universo era composto por duas partes distintas, o mundo sublunar, abaixo da Lua, que era imperfeito e sujeito a mudança e corrupção, e o mundo celestial, já acima da Lua, que era eterno e imutável. Embora as ideias aristotélicas sobre física fossem eventualmente desafiadas e superadas, elas forneceram uma base para a investigação científica durante séculos. Aristóteles também teve uma influência significativa na filosofia moral e política medieval. Suas obras sobre ética, especialmente a Ética Nicomaco, foram amplamente estudadas por filósofos cristãos que buscaram compreender a natureza da virtude, da felicidade e da vida boa. Aristóteles defendia que a virtude estava no meio termo entre os excessos e as deficiências, e que a felicidade, eudaimonia, era o objetivo final da vida humana, alcançada por meio da prática das virtudes. Essa visão da ética, que enfatizava a importância da razão e da moderação, foi adaptada pelos escolásticos para integrar a moralidade cristã. A política aristotélica também exerceu grande influência sobre o pensamento medieval, especialmente em relação à organização das sociedades e à busca pelo bem comum. Aristóteles acreditava que a melhor forma de governo era aquela que promovesse o bem-estar de todos os cidadãos e respeitasse a natureza humana. Ele viu o Estado como uma comunidade destinada a atingir o bem comum, e defendia a importância da justiça, da igualdade e do equilíbrio político. Embora a visão de Aristóteles sobre a escravidão e o papel da mulher fosse, com o tempo, criticada e reinterpretada, seus princípios sobre a organização política e a ética social foram fundamentais para a formação das ideias políticas durante a Idade Média. A crítica aristotélica ao misticismo e a busca por explicações sobrenaturais também foi um fator importante na ascensão do pensamento científico na Idade Média. Aristóteles desafiava explicações baseadas apenas na autoridade divina ou no sobrenatural, e enfatizava a importância da observação, da razão e da experiência. Embora o contexto medieval fosse profundamente religioso, a filosofia aristotélica ofereceu uma base para a reflexão racional e a investigação empírica, o que ajudou a estabelecer uma tradição de pensamento crítico e científico que, mais tarde, daria origem à Revolução Científica. No entanto, o impacto da filosofia aristotélica não foi unânime. Alguns filósofos medievais, como Guilherme de Ockham, criticaram a excessiva confiança na razão e na filosofia aristotélica, e argumentaram que a fé deveria ser a principal fonte de conhecimento, acima da razão. Ockham, conhecido por sua navalha de Ockham, defendia que as explicações deveriam ser simplificadas, e que o uso da razão não deveria ir além do que era necessário para entender os princípios fundamentais da fé. Essa crítica aristotélica foi um dos precursores do pensamento moderno e da separação entre ciência e religião. O fim da Idade Média e o início da Idade Moderna testemunharam o surgimento de novas abordagens para a ciência e a filosofia, com destaque para a Revolução Científica, que desafiou muitas das ideias aristotélicas. Cientistas como Copérnico, Galileu e Newton questionaram as concepções aristotélicas sobre o movimento dos corpos celestes e a natureza do universo. No entanto, mesmo diante dessas novas descobertas, o pensamento aristotélico permaneceu fundamental na formação do método científico e no desenvolvimento do pensamento crítico, influenciando figuras como René Descartes e Francis Bacon. A filosofia de Aristóteles continuou a ser um pilar da educação e do pensamento intelectual durante a Idade Moderna. Sua obra não apenas formou a base para a escolástica medieval, mas também proporcionou a estrutura para o desenvolvimento da ciência, da lógica e da ética nos séculos seguintes. A busca pela verdade, a ênfase na razão e na observação empírica que Aristóteles defendia, embora reinterpretadas e desafiadas ao longo do tempo, ainda ecoam no pensamento científico e filosófico contemporâneo. Em resumo, o impacto da filosofia aristotélica na ciência e no pensamento medieval foi profundo e duradouro.
Sua influência se estendeu por séculos, moldando o curso da filosofia, da teologia e da ciência na Idade Média e além. Aristóteles não foi apenas o filósofo da razão e da lógica, mas também um pensador que ajudou a estabelecer os alicerces do conhecimento científico e do pensamento ético, deixando um legado que atravessaria as eras, moldando as ideias dos maiores pensadores da história. A filosofia de Aristóteles, que dominou o pensamento ocidental durante quase 2000 anos, começou a ser desafiada no final da Idade Média e, especialmente, no início da Idade Moderna. Durante a Revolução Científica, que teve seu auge entre os séculos XVI e XVII, muitas das ideias aristotélicas foram questionadas e, em alguns casos, refutadas. Cientistas e pensadores dessa época passaram a buscar novas explicações para os fenômenos naturais, afastando-se das concepções aristotélicas que haviam dominado a visão de mundo até então. O impacto desse movimento foi profundo, não apenas para a ciência, mas também para a filosofia, a religião e a cultura em geral. Uma das principais áreas em que as ideias aristotélicas foram desafiadas foi a física. Aristóteles acreditava que o movimento dos corpos no universo estava sujeito a uma série de causas naturais, como a tendência dos corpos a se mover em direção ao seu lugar natural. Ele também defendia a ideia de que o universo era finito e imutável, composto por dois mundos, o sublunar, abaixo da Lua, que era sujeito a mudanças, e o celeste, acima da Lua, que era eterno e imutável. No entanto, com o advento da Revolução Científica, esses conceitos começaram a ser refutados. A teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, publicada em 1543, foi uma das primeiras grandes rupturas com o pensamento aristotélico. Copérnico propôs que a Terra não era o centro do universo, como Aristóteles e Ptolomeu haviam afirmado, mas que o Sol estava no centro e que a Terra e os outros planetas giravam ao seu redor. Embora a ideia heliocêntrica já tivesse sido sugerida por outros pensadores da antiguidade, foi Copérnico quem formulou um modelo matematicamente coerente que, mais tarde, seria confirmado por observações astronômicas. Essa teoria desafiava diretamente a visão aristotélica do cosmos e abria caminho para a compreensão de um universo vasto e dinâmico. Além de Copérnico, outros cientistas também começaram a questionar as ideias aristotélicas sobre a natureza do movimento e das leis que governavam o universo. Galileu Galilei, por exemplo, ao desenvolver o telescópio e observar os céus, descobriu que muitos dos corpos celestes, como as luas de Júpiter, não estavam sujeitos aos princípios aristotélicos de perfeição e imutabilidade. Galileu também foi pioneiro ao usar o método experimental, algo que Aristóteles nunca adotará de forma sistemática. O cientista italiano demonstrou, por meio de experimentos, que os corpos em queda não se moviam com base em uma tendência natural, como Aristóteles afirmava, mas sim de acordo com leis físicas que poderiam ser descritas e compreendidas matematicamente. A obra de Isaac Newton, no final do século XVII, representou um marco ainda mais significativo na superação do pensamento aristotélico. Em seu livro Principia Mathematica, 1687, Newton formulou a lei da gravitação universal, que descrevia como todos os corpos no universo se atraem com uma força diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Essa teoria, baseada em evidências empíricas e modelada matematicamente, contrastava profundamente com as ideias aristotélicas sobre o movimento e a causalidade. Newton foi capaz de descrever as leis do movimento de forma que transcendiam a necessidade de causas naturais específicas para explicar os fenômenos, algo que Aristóteles insistia ser essencial. O modelo de Newton também questionava a divisão aristotélica entre o mundo sublunar, sujeito à mudança, e o mundo celeste, imutável. Newton demonstrou que as mesmas leis que governavam o movimento dos corpos na Terra podiam ser aplicadas ao movimento dos planetas e das estrelas, dissolvendo a ideia aristotélica de que os céus eram um domínio separado e diferente. Isso levou a uma nova visão do universo, como um sistema dinâmico, governado por leis universais e matemáticas, ao invés de um cosmos ordenado de acordo com uma hierarquia de causas naturais e fins. No campo da biologia, as ideias aristotélicas também começaram a ser superadas. Aristóteles acreditava que a natureza era governada por uma hierarquia de seres vivos, com os seres humanos no topo, seguidos por animais e plantas. Sua abordagem de classificação, baseada na observação de características externas, deu origem a um sistema de taxonomia que perdurou por séculos.
No entanto, a biologia moderna, impulsionada pelos avanços da genética e da evolução, refutou muitas das ideias aristotélicas sobre a natureza dos seres vivos e suas origens. Charles Darwin, com sua teoria da seleção natural, propôs um modelo dinâmico e não hierárquico da vida, onde todas as espécies estavam interconectadas e em constante evolução, uma ideia radicalmente diferente da visão estática de Aristóteles. O campo da medicina também passou a adotar uma abordagem mais empírica e experimental, em oposição às teorias aristotélicas. Aristóteles influenciou o pensamento médico medieval, mas a medicina moderna se afastou de suas ideias ao adotar o método científico e a observação direta dos processos biológicos. O trabalho de médicos como Andreas Vesalius, que realizou dissecações humanas para estudar a anatomia, e William Harvey, que descreveu a circulação sanguínea, foi fundamental para o afastamento do modelo aristotélico e para o estabelecimento da medicina como uma ciência empírica. O impacto da revolução científica foi, portanto, a superação das ideias aristotélicas e o estabelecimento de uma nova forma de pensar sobre o mundo. O método científico, que enfatizava a observação, a experimentação e a formulação de teorias testáveis, substituiu as especulações filosóficas baseadas na lógica abstrata. A busca por explicações baseadas em evidências e a matemática começaram a dominar o pensamento científico, e a visão aristotélica do universo como uma totalidade ordenada e finita foi substituída por uma visão mais ampla e complexa, onde o universo era governado por leis universais e dinâmicas. Essa transformação no pensamento científico teve um impacto profundo não apenas nas ciências naturais, mas também na filosofia, na religião e na cultura em geral. A ideia de que a razão humana poderia compreender as leis do universo de forma objetiva e independente da autoridade divina começou a ganhar força, dando origem ao iluminismo e ao pensamento moderno. As implicações filosóficas dessa mudança foram vastas, desafiando as concepções metafísicas de Aristóteles sobre a causalidade, o propósito e a natureza do conhecimento. Contudo, é importante notar que, embora muitas das ideias de Aristóteles tenham sido superadas, ele ainda continua sendo uma figura central na história do pensamento ocidental. Suas contribuições para a lógica, a ética e a metafísica mantiveram uma influência duradoura, mesmo em um contexto científico que evoluiu muito além de suas teorias. A revolução científica não apagou Aristóteles, mas sim transformou sua filosofia em uma base sobre a qual os cientistas e filósofos poderiam construir novas abordagens e descobrir novas verdades sobre o mundo. Portanto, o século XVII e a revolução científica não representaram uma rejeição total das ideias aristotélicas, mas sim um ponto de inflexão que permitiu o nascimento da ciência moderna. As contribuições de Aristóteles para o pensamento lógico, ético e filosófico continuaram a ser estudadas e valorizadas, enquanto suas ideias sobre física e biologia foram reinterpretadas ou substituídas por novos modelos que, por sua vez, abriram caminho para os avanços científicos que seguiram. Apesar da superação de muitas das suas ideias no contexto da Revolução Científica, Aristóteles continua a exercer uma influência significativa no pensamento contemporâneo. Suas teorias sobre lógica, ética, metafísica e política mantêm-se como pilares de muitas áreas do conhecimento, sendo adaptadas e reinterpretadas ao longo do tempo. Mesmo em um cenário em que a ciência moderna se distanciou das visões aristotélicas sobre o cosmos e a biologia, a obra de Aristóteles permanece central em várias disciplinas, oferecendo uma base robusta para reflexões filosóficas atuais e práticas pedagógicas. No campo da lógica, a obra de Aristóteles continua a ser essencial, especialmente na educação filosófica e em áreas como a computação e a inteligência artificial. Seu sistema de silogismos, desenvolvido no Organon, a sua coleção de tratados lógicos, permanece uma ferramenta central para o desenvolvimento do raciocínio dedutivo. A lógica aristotélica, com seu enfoque nas proposições e nas relações entre termos, é a base para muitos dos cursos iniciais de filosofia, bem como para a formação de métodos de argumentação válidos. Embora outras abordagens lógicas, como a lógica proposicional e a lógica de predicados, tenham sido desenvolvidas desde a época de Aristóteles, a sua contribuição para o entendimento da estrutura da razão ainda é amplamente reconhecida. A ética aristotélica, particularmente sua teoria da eudaimonia, felicidade ou florescimento humano, continua a ser uma das principais influências na ética contemporânea. Aristóteles defendia que a vida ética está centrada no cultivo das virtudes, que levam à realização plena do potencial humano.
Ele propôs que a felicidade não era algo a ser alcançado por meio de prazeres momentâneos ou riquezas materiais, mas por uma vida vivida em conformidade com a razão e a virtude. Esta visão de ética tem sido revisitada por filósofos contemporâneos que buscam integrar uma abordagem prática e realista para a moralidade. A ética das virtudes, uma corrente filosófica que ressurgiu no século XX, é um exemplo claro de como as ideias aristotélicas têm sido reinterpretadas. Pensadores como Alasdair MacIntyre e Philippa Foot resgataram a ética aristotélica como uma maneira de abordar questões morais na sociedade moderna, que frequentemente se sente perdida em dilemas éticos complexos e sem fundamento. Aristóteles também influenciou profundamente o pensamento político contemporâneo. Sua concepção do Estado, baseada na ideia de que a política deveria visar o bem comum e permitir a virtude dos cidadãos, continua a ser discutida em teorias políticas modernas. Aristóteles via a política como uma arte prática voltada para o desenvolvimento moral dos indivíduos dentro de uma comunidade, e não apenas como uma forma de governança baseada na autoridade ou no poder. Esse enfoque sobre a ética da política e sobre como as instituições podem contribuir para o bem-estar de seus membros tem sido fundamental para muitos pensadores políticos contemporâneos. Embora suas ideias sobre escravidão e o papel das mulheres na sociedade sejam criticadas e desafiadas, suas contribuições para a compreensão da justiça, da cidadania e do papel do governo permanecem vitais. Na filosofia da ciência, Aristóteles continua sendo uma referência. Sua ênfase na observação empírica e na classificação das causas continua a ser relevante, especialmente no desenvolvimento de métodos científicos e na análise de fenômenos naturais. Aristóteles acreditava que todo fenômeno tinha 4 causas: material, formal, eficiente e final. Embora muitos dos seus conceitos tenham sido refutados pelas descobertas modernas, a ideia de que os cientistas devem procurar compreender o mundo a partir de diferentes perspectivas causais ainda é central na ciência atual. O método científico moderno pode ser muito mais rigoroso e quantitativo, mas a busca aristotélica por explicações completas para os fenômenos permanece um modelo de abordagem investigativa. No campo da psicologia, Aristóteles também foi um precursor, com sua ideia de que a alma humana não é separada do corpo, mas sim integrada a ele. Em sua obra de Anima, ele propôs que a mente e a alma são inseparáveis das funções do corpo e que o conhecimento é adquirido por meio da experiência sensorial. Essa concepção de que a mente não é uma entidade separada, mas sim um produto das interações do corpo com o mundo, ressurge em muitas teorias psicológicas contemporâneas, como as teorias da cognição encarnada. A psicologia moderna tem se afastado da visão dualista cartesiana que separa mente e corpo, retornando, em muitos aspectos, a uma visão mais integrada do ser humano que Aristóteles propôs. Na educação, a teoria pedagógica de Aristóteles também continua a ser relevante. Ele acreditava que a educação deveria ser voltada para o desenvolvimento das virtudes e para a formação integral do indivíduo. Em sua visão, a educação não deveria ser apenas uma preparação para o trabalho ou para o sucesso material, mas um processo que ajudasse os indivíduos a atingirem seu pleno potencial como seres humanos. Esse ideal educativo, que coloca a formação moral e ética no centro do processo de aprendizagem, ainda é discutido nas práticas educacionais contemporâneas, especialmente em abordagens que buscam integrar o desenvolvimento intelectual, emocional e moral dos estudantes. Outro ponto relevante da filosofia aristotélica que se manteve atual diz respeito à sua concepção do meio-termo ou o justo meio. Aristóteles defendia que a virtude está no equilíbrio entre os extremos, e essa ideia tem sido resgatada por filósofos contemporâneos, psicólogos e educadores. A noção de que a virtude e o comportamento ético não consistem em seguir regras rígidas, mas sim em encontrar um ponto de equilíbrio entre os excessos e as deficiências, oferece uma maneira prática de abordar questões morais em um mundo complexo e plural. Esta abordagem tem sido aplicada tanto em contextos éticos, como em discussões sobre a moderação e o autocontrole, quanto em questões relacionadas ao bem-estar psicológico e à saúde mental. Em termos de metafísica, Aristóteles também continua a ser uma figura importante na filosofia contemporânea, especialmente nas discussões sobre ontologia e causalidade. Sua ideia de que a realidade é composta de substâncias que possuem uma essência, e de que essas substâncias estão em constante movimento e mudança, continua a ser discutida em relação às questões sobre o ser, a identidade e a mudança.
Mesmo em um contexto de física moderna, onde a realidade subatômica parece desafiadora em termos de causalidade e determinação, as discussões aristotélicas sobre o que significa o ser e o que é a causa de algo ainda são relevantes. Embora muitas das suas ideias sobre física e biologia tenham sido substituídas por modelos científicos mais precisos, a forma como Aristóteles abordava a investigação e a categorização da experiência humana continua a ser uma grande inspiração. Ele foi um dos primeiros a sistematizar o conhecimento de maneira abrangente, e sua insistência na importância da observação e da classificação das causas ainda é uma prática fundamental nas ciências naturais e sociais. Por fim, a ressurreição do interesse pela filosofia de Aristóteles no século XXI, tanto no campo acadêmico quanto na vida cotidiana, mostra que, embora suas teorias não sejam mais consideradas definitivas em todas as áreas, a profundidade e a abrangência de sua visão do mundo continuam a fornecer uma base sólida para o pensamento crítico contemporâneo. Aristóteles não é apenas uma figura histórica, mas uma presença contínua no pensamento filosófico, moral e científico, que, ao longo dos séculos, provou ser uma das mais duradouras influências na história da humanidade. O impacto de Aristóteles no campo da educação é vasto e duradouro, moldando não apenas os métodos pedagógicos de sua época, mas também influenciando as abordagens educacionais que seguem até os dias de hoje. Sua filosofia da educação, centrada no desenvolvimento moral, intelectual e físico do indivíduo, permanece um ponto de referência crucial para as práticas pedagógicas modernas. O filósofo grego não apenas delineou ideias sobre como educar os cidadãos de uma polis, mas também forneceu as bases para uma abordagem holística de formação, que se reflete nas ideias educacionais contemporâneas. Em sua obra política, Aristóteles descreveu a educação como um dos principais instrumentos para alcançar o bem comum e o florescimento humano. Para ele, a educação não deveria ser uma simples transmissão de conhecimento ou habilidades técnicas, mas sim um processo que formasse virtudes nos indivíduos, preparando-os para viver em harmonia com os outros e para participar ativamente na vida política e cívica. Ele via a educação como fundamental para o desenvolvimento do caráter e para a construção de uma sociedade justa, com cidadãos capazes de tomar decisões racionais e éticas. Esse enfoque aristotélico sobre a educação como ferramenta para a formação do caráter e para a busca da eudaimonia, felicidade ou realização plena, teve grande influência nos filósofos e educadores subsequentes. Ao contrário de uma visão utilitarista e técnica da educação, que tem predominado em muitas abordagens modernas, Aristóteles defendeu que o principal objetivo da educação deveria ser a formação moral e intelectual do indivíduo. Ele acreditava que a educação deveria cultivar as virtudes, como a coragem, a temperança e a sabedoria, e que uma vida virtuosa era a única forma verdadeira de atingir a felicidade. Além disso, Aristóteles também considerava a educação como um processo contínuo e integral. Para ele, o desenvolvimento humano não deveria se restringir a um único período da vida, mas deveria ser um esforço contínuo, que envolvia tanto o intelecto quanto as emoções e a moralidade. Essa visão abrangente da educação, que não se limita ao aprendizado acadêmico, mas também se estende ao desenvolvimento emocional e ético, é um tema que continua a ser debatido na educação contemporânea, especialmente em abordagens que buscam a educação integral, como as que enfatizam o bem-estar psicológico, a inteligência emocional e o desenvolvimento de habilidades sociais. A teoria aristotélica da virtude também inspirou a pedagogia moderna, especialmente a ideia de que o ensino deve ser centrado no aluno e em seu processo de aprendizagem. Aristóteles acreditava que os educadores deveriam estar atentos ao desenvolvimento das virtudes dos alunos e ajudá-los a cultivar as qualidades que os tornariam cidadãos responsáveis e morais. Essa concepção de um ensino voltado para o caráter é uma característica que pode ser vista em muitos modelos pedagógicos contemporâneos, como a educação moral e cívica, que visa formar não apenas intelectualmente, mas também eticamente, os indivíduos. Além de sua ênfase na moralidade, Aristóteles também formulou uma abordagem pedagógica centrada na importância da razão. Para ele, o ser humano era um animal racional, e a educação deveria promover o desenvolvimento da razão como uma capacidade central do ser humano. Essa ênfase na razão, e em como ela deveria ser cultivada e aplicada, continua a ser uma pedra angular das abordagens educacionais modernas, que buscam, através do ensino das ciências, das artes e das humanidades, desenvolver a capacidade de pensamento crítico dos alunos.
A lógica aristotélica, com seu foco na análise precisa e rigorosa dos argumentos, também permanece um componente essencial do ensino de filosofia e de muitas disciplinas acadêmicas. Na pedagogia contemporânea, as ideias de Aristóteles sobre a educação integral também foram reinterpretadas para acomodar os avanços na psicologia e nas ciências cognitivas. A educação emocional, que se tornou um campo crescente de estudo nas últimas décadas, compartilha muitos princípios com a abordagem aristotélica ao tratar da formação do caráter e do desenvolvimento das virtudes. Ao ensinar as crianças e os adolescentes a controlar suas emoções, tomar decisões éticas e cultivar relações saudáveis com os outros, a educação emocional reflete o modelo aristotélico de uma formação que vai além do intelecto, envolvendo também o desenvolvimento moral e social. Porém, Aristóteles também era pragmático em sua abordagem educacional. Ele não defendia que todos os indivíduos fossem igualmente aptos para todas as áreas do conhecimento ou para todos os tipos de atividade. Em sua visão, a educação deveria ser adaptada às aptidões e à natureza de cada pessoa, respeitando suas diferenças individuais. Ele reconhecia que, enquanto alguns seriam mais aptos para o raciocínio filosófico e científico, outros teriam talentos voltados para as artes, a política ou as atividades práticas. Essa flexibilidade na educação, que busca acomodar a diversidade de habilidades e interesses, se reflete nas abordagens educacionais modernas que, cada vez mais, buscam personalizar o ensino de acordo com as necessidades dos alunos. Essa visão pragmática também se relaciona com a forma como Aristóteles concebia a educação como uma preparação para a vida ativa e prática. Para ele, o conhecimento não era um fim em si mesmo, mas um meio para capacitar os indivíduos a agir de maneira ética e produtiva na sociedade. O filósofo grego defendia uma educação que não se limitasse ao aprendizado teórico, mas que se estendesse ao domínio das práticas cotidianas e ao desenvolvimento das habilidades sociais necessárias para viver em comunidade. Essa concepção pragmática da educação como um meio para capacitar o indivíduo para a ação ética e social continua a ser uma ideia importante na educação contemporânea, especialmente em programas que buscam integrar o aprendizado acadêmico com a preparação para a vida profissional e cidadã. A pedagogia aristotélica também se refletiu nas abordagens educacionais do Renascimento, período que revigorou o interesse pelas ideias clássicas. Durante essa época, educadores como Comenius e John Locke adaptaram os princípios de Aristóteles para o contexto moderno, defendendo um ensino que unisse razão, moralidade e práticas cotidianas. A centralidade da educação moral e cívica, bem como a ênfase na formação integral do indivíduo, foram conceitos retomados por esses filósofos e educadores, que consideraram Aristóteles uma das principais fontes de inspiração. Na atualidade, as ideias aristotélicas também são refletidas em muitos programas de educação superior, que buscam proporcionar uma formação não apenas técnica, mas também humanística. A educação universitária, especialmente nas áreas das ciências sociais e humanas, continua a enfatizar o desenvolvimento do pensamento crítico, da ética e da reflexão sobre o papel do indivíduo na sociedade. A ideia de que a educação deve ajudar os estudantes a alcançar uma vida plena e ética, com base na razão e na virtude, ainda está no centro de muitos cursos universitários que buscam integrar as competências intelectuais com a formação moral. Em suma, o legado educacional de Aristóteles continua a ser uma força formadora na educação contemporânea. Sua visão holística da educação, que abrange o desenvolvimento intelectual, moral e prático, oferece um modelo valioso para as práticas pedagógicas atuais. Em um mundo cada vez mais marcado pela especialização técnica e pela busca por resultados imediatos, a filosofia educacional de Aristóteles, com sua ênfase na formação integral do ser humano, se mantém uma fonte de reflexão e inspiração. Ao reconhecer que a educação é um meio não apenas de adquirir conhecimento, mas de viver eticamente e contribuir para o bem comum, Aristóteles deixou um legado que continua a moldar a educação em sua forma mais profunda e abrangente. Aristóteles, embora muitas de suas teorias científicas tenham sido refutadas pela física moderna, continua sendo uma figura central na história da ciência, especialmente por suas abordagens metodológicas, seu entendimento da causalidade e suas contribuições para a classificação do mundo natural. Suas obras, especialmente as que tratam de biologia, física e cosmologia, estabelecem a base para muitas questões que mais tarde seriam exploradas e reformuladas por cientistas, filósofos e matemáticos ao longo da história.
Mesmo em face das mudanças radicais no entendimento científico, o legado aristotélico ainda possui um impacto profundo na maneira como pensamos a ciência e o método científico. A abordagem de Aristóteles para a ciência estava imersa em uma visão teleológica do mundo, ou seja, ele acreditava que os fenômenos naturais tinham um propósito ou fim. Para ele, a natureza não era apenas uma sequência de eventos causais aleatórios, mas um sistema ordenado, em que cada ser ou coisa tinha um telos ou fim específico. Essa ideia de que tudo tem uma causa final, que busca um objetivo ou finalidade, contrastava com as visões mecanicistas que surgiriam posteriormente, especialmente no contexto da Revolução Científica. Embora os cientistas modernos tenham se afastado dessa visão teleológica, a insistência de Aristóteles em encontrar uma explicação para o propósito das coisas ainda ressoa em várias áreas, especialmente em discussões filosóficas sobre a natureza da vida e do universo. No entanto, a principal contribuição de Aristóteles à ciência moderna talvez seja sua ênfase na observação empírica e na classificação. O filósofo grego dedicou grande parte de sua obra a estudar e categorizar a natureza. Suas observações sobre os animais, por exemplo, estavam baseadas em um método sistemático de coleta e análise de dados, o que é um precursor das práticas científicas modernas. Aristóteles coletou detalhes sobre diversas espécies de animais, suas características, comportamentos e habitats, criando uma classificação e categorização de seres vivos que, embora errônea em alguns aspectos, influenciou profundamente a biologia até o século XVIII. A obra de Aristóteles sobre a biologia, em particular, é um exemplo de como ele usava a observação direta como método científico. Ele foi um dos primeiros a tentar observar e documentar a diversidade da vida animal e a criar uma taxonomia baseada em características morfológicas. Apesar de não ter desenvolvido uma teoria evolutiva, suas ideias sobre a organização e a classificação das formas de vida ajudaram a estabelecer as bases para o estudo da biologia comparativa, que seria mais tarde sistematizado por cientistas como Linnaeus e Darwin. Em seu trabalho sobre a física, Aristóteles também desenvolveu uma teoria sobre o movimento e a mudança que, por muito tempo, dominou o pensamento científico ocidental. Ele dividia o movimento em diferentes tipos: o movimento natural, como a queda dos corpos, e o movimento violento, como o movimento de um carro puxado por cavalos. Embora suas explicações não tenham resistido ao teste da experimentação, a ideia de que o movimento não é aleatório e que há uma explicação para as transformações do mundo físico foi um importante passo para a formação da física moderna. Aristóteles acreditava que o mundo era composto por 4 elementos: terra, água, ar e fogo, e que todos os fenômenos naturais podiam ser explicados pela interação desses elementos. Seus conceitos de causa também influenciaram o pensamento científico. Aristóteles identificou 4 tipos de causas: material, formal, eficiente e final. Embora as causas final e formal não sejam mais parte do método científico atual, a noção de que para entender um fenômeno é necessário analisar suas causas subjacentes permanece relevante. O método científico moderno, com seu enfoque em entender os processos naturais por meio da observação e experimentação, está, de certa forma, alinhado com a busca aristotélica de explicações completas para os fenômenos. Além disso, Aristóteles foi pioneiro na tentativa de entender o cosmos e a sua estrutura. Sua visão geocêntrica do universo, que colocava a Terra no centro e os planetas e estrelas ao seu redor, dominou o pensamento astronômico por mais de 1000 anos. Embora a teoria heliocêntrica de Copérnico tenha substituído essa visão, o trabalho de Aristóteles estabeleceu o terreno para a investigação do cosmos e a busca por um entendimento mais profundo da ordem natural. Sua insistência em buscar explicações racionais para os movimentos celestes, mesmo que erradas, motivou cientistas a continuar investigando a natureza do universo. No entanto, o que torna o pensamento científico de Aristóteles verdadeiramente notável é a sua influência na forma como a ciência foi estruturada ao longo da Idade Média. Durante esse período, as obras de Aristóteles foram estudadas, comentadas e reinterpretadas, principalmente pelos filósofos escolásticos, que tentaram reconciliar as ideias aristotélicas com a teologia cristã. O filósofo Tomás de Aquino, por exemplo, fez uso das ideias de Aristóteles para desenvolver uma síntese entre a razão humana e a fé religiosa, o que consolidou a filosofia aristotélica como uma base fundamental para a teologia medieval. Ainda que a ciência moderna tenha se distanciado das teorias e métodos de Aristóteles, o impacto de suas contribuições continua a ser sentido de várias maneiras.
Sua insistência em explicar o mundo por meio de observação, lógica e categorização, e sua busca por um entendimento mais profundo da natureza, serviram como pontos de partida para as descobertas científicas que viriam a seguir. A metodologia científica, com seu foco na experimentação e na busca por explicações causais para fenômenos naturais, pode ser vista como uma continuação da busca aristotélica por ordem e compreensão. Nos dias de hoje, Aristóteles também continua a ser relevante no debate sobre a relação entre a ciência e a filosofia. Enquanto muitos filósofos pós-modernos questionam as premissas da ciência, Aristóteles continua sendo uma figura que se destaca pela sua tentativa de unir a razão e a experiência sensorial. O filósofo grego mostrou que a investigação científica não precisa ser apenas técnica ou abstrata, mas também pode ser orientada para o desenvolvimento de uma visão mais profunda e integrada da realidade, algo que ainda é defendido por alguns filósofos da ciência contemporânea. Ainda que Aristóteles tenha sido superado em vários aspectos pelas descobertas científicas subsequentes, sua contribuição ao pensamento científico e filosófico continua a ser de grande valor. Seu enfoque em observação e análise, sua tentativa de encontrar explicações sistemáticas e racionais para os fenômenos naturais e sua visão holística da natureza continuam a ser fontes de inspiração para cientistas e filósofos até hoje. Assim, o legado científico de Aristóteles, embora desafiado e revisado ao longo dos séculos, permanece um alicerce sobre o qual a ciência moderna ainda constrói suas teorias e práticas. Aristóteles, como um dos maiores filósofos da história, deixou um legado que atravessou milênios e continua a moldar o pensamento ocidental de maneira profunda e duradoura. Suas ideias e ensinamentos influenciaram não apenas as áreas da filosofia, mas também as ciências, a ética, a política, a educação e até mesmo as artes. Embora muitas de suas teorias tenham sido questionadas ou superadas ao longo dos séculos, seu impacto permanece inegável e sua obra continua a ser estudada e admirada. O filósofo grego fundou as bases do pensamento lógico e científico, ao mesmo tempo que construiu um sistema filosófico que abarcava todos os aspectos da vida humana. A contribuição de Aristóteles à lógica, com sua criação do silogismo, é uma das mais marcantes e fundamentais para o pensamento ocidental. Seu sistema lógico tornou-se a base para a lógica formal, e suas ideias sobre dedução e inferência continuam a ser estudadas em disciplinas como a filosofia, a matemática e a ciência da computação. O silogismo aristotélico, que parte de premissas gerais para chegar a conclusões particulares, é um método de raciocínio que tem sido central para o desenvolvimento da lógica ocidental e permanece como um instrumento essencial para o pensamento crítico. Ao criar uma estrutura sistemática para a argumentação, Aristóteles forneceu aos filósofos e cientistas uma ferramenta crucial para o desenvolvimento do pensamento racional. Além da lógica, Aristóteles também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da ética e da moralidade. Sua concepção de ética como a busca pela eudaimonia, felicidade ou bem-estar pleno, e sua teoria da virtude continuam a ser influentes até hoje. Aristóteles argumentava que a moralidade não deveria ser entendida como uma série de regras ou proibições, mas como o desenvolvimento de virtudes que permitissem ao indivíduo alcançar uma vida plena e significativa. Ele acreditava que a felicidade não era algo que poderia ser obtido por meio do prazer ou da riqueza, mas sim por meio da prática da virtude e do cultivo da razão. Essa visão ética, que enfatiza o equilíbrio entre os extremos e a importância do caráter, tem sido amplamente influente em escolas de pensamento ético, como o eudemonismo e o pensamento moral contemporâneo. A filosofia política de Aristóteles, particularmente sua análise das formas de governo e seu conceito de política como um meio para alcançar o bem comum, também continua a ser uma referência importante. Em sua obra política, Aristóteles analisou diferentes formas de governo, como a monarquia, a aristocracia e a democracia, e destacou a importância de um governo que buscasse a justiça e o bem-estar de seus cidadãos. Ele acreditava que a melhor forma de governo era aquela que combinava elementos de várias formas, a fim de equilibrar os interesses e evitar a tirania ou a corrupção. Suas ideias sobre a política como uma ciência prática, que visa criar as condições para uma vida virtuosa e feliz, continuam a influenciar as discussões sobre governança e democracia até os dias de hoje. Além de suas contribuições para a lógica, ética e política, Aristóteles também foi um dos principais pioneiros da epistemologia, ou teoria do conhecimento. Sua abordagem do conhecimento era fundamentada na observação e na experiência sensorial, o que o levou a adotar um método empírico que seria crucial para o desenvolvimento da ciência moderna.
Ao contrário de seu mestre Platão, que defendia uma realidade ideal e abstrata, Aristóteles acreditava que o conhecimento verdadeiro vinha da interação com o mundo real e da análise das causas naturais. Esse enfoque empírico foi uma das bases para o método científico que, mais de 2000 anos depois, foi sistematizado por figuras como Galileu, Newton e outros cientistas da Revolução Científica. Sua influência também é notável nas artes, especialmente na literatura e na dramaturgia. Aristóteles escreveu sobre a tragédia e o drama na Poética, obra em que ele introduziu conceitos como catarsis, a ideia de purificação emocional que o público experimenta ao assistir a uma peça trágica. Essa teoria da tragédia teve um impacto duradouro nas artes dramáticas, desde o teatro grego até o teatro moderno, e muitos dramaturgos, como Shakespeare, foram profundamente influenciados pelas ideias aristotélicas sobre a construção de personagens e a estrutura narrativa. A noção de que a arte tem um papel na educação moral e na formação do caráter, defendida por Aristóteles, ainda é um tema presente em muitas teorias estéticas contemporâneas. A filosofia aristotélica também se manteve presente ao longo da Idade Média, quando os estudiosos cristãos, especialmente Tomás de Aquino, buscaram conciliar suas ideias com a teologia cristã. Aristóteles foi redescoberto no Ocidente medieval, e suas obras se tornaram uma parte central do currículo acadêmico nas universidades medievais. A síntese entre a filosofia aristotélica e a teologia cristã teve um impacto duradouro, moldando a filosofia escolástica e influenciando profundamente o desenvolvimento do pensamento teológico e filosófico na Europa. Mesmo quando suas ideias eram desafiadas por novas correntes filosóficas, Aristóteles continuava a ser uma referência fundamental para a compreensão do mundo natural e humano. Com o advento da modernidade, o pensamento de Aristóteles continuou a ser uma referência essencial, apesar de algumas de suas teorias terem sido superadas. Durante o Renascimento, filósofos e cientistas redescobriram as obras de Aristóteles e buscaram adaptá-las ao contexto científico emergente. O Renascimento viu um renovado interesse pelo método empírico e pela observação, princípios que Aristóteles havia defendido em sua obra. Além disso, sua ênfase na importância da razão e do desenvolvimento do caráter influenciou o pensamento humanista, que valorizava o potencial humano e a busca pelo conhecimento. No século XX, o filósofo grego continuou a ser uma figura central nas discussões filosóficas, especialmente nas áreas de ética, metafísica e filosofia política. Embora os avanços na ciência tenham modificado muitas de suas teorias sobre o mundo natural, Aristóteles permaneceu um ponto de partida fundamental para os debates sobre a natureza da realidade, do conhecimento e da moralidade. Pensadores como Alasdair MacIntyre e Martha Nussbaum, por exemplo, reviveram a ética aristotélica em um contexto contemporâneo, argumentando que suas ideias sobre a virtude e a eudaimonia oferecem um modelo valioso para uma ética prática e humanista. Em um nível mais amplo, Aristóteles também tem sido uma inspiração para a filosofia contemporânea, que continua a explorar suas ideias sobre a causalidade, a substância, a ética e a política. Seus conceitos de causa formal, causa eficiente, causa material e causa final, embora tenham sido modificados ao longo do tempo, ainda são parte integrante da maneira como os filósofos analisam a realidade e as questões metafísicas. Sua ênfase na lógica e no raciocínio claro também continua a ser um modelo para o pensamento filosófico e científico, promovendo um compromisso com a razão e a clareza que transcende as disciplinas. Em última análise, o legado de Aristóteles é tão vasto quanto profundo, tocando praticamente todos os campos do conhecimento humano e oferecendo um arcabouço para a reflexão sobre a vida, a sociedade, a natureza e o cosmos. Seu impacto sobre a filosofia e a ciência não pode ser subestimado, e seu pensamento continua a ser uma das bases fundamentais do mundo intelectual ocidental. Aristóteles não foi apenas um filósofo que procurou entender o mundo, mas também um mestre cujas ideias moldaram os rumos do pensamento humano por séculos e cujas obras continuam a ser estudadas e apreciadas, como uma fonte inesgotável de sabedoria e reflexão para a humanidade.